Olá! Começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo pela manhã, aqui nesse espaço, conversamos sobre o nosso Rio de Janeiro. E temos reapresentação depois do programa Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje é Gente do Rio em dose dupla. Temos dois convidados que vão falar sobre carnaval, ou melhor, sobre Carnabril. Esse ano não vai ser igual aquele que passou. Aliás, não vai ser igual a nenhum ano. Será que vai dar certo essa história de carnaval em abril? E ser mulher no mundo do samba já é tarefa fácil ou o machismo ainda impera? E os desfiles do Carnabril terão o mesmo calor dos do verão ou serão mais frios? Vamos dar estas e muitas outras respostas a várias dúvidas que afetam o coração do folião com saudade da Marquês de Sapucaí. Com Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, e Raquel Valença, professora, escritora, coordenadora de leitura do Instituto Moreira Salles, jurada do Estandarte de Ouro e integrante da velha guarda da Império Serrano. Sejam bem-vindos. Cheio de títulos, hein, Raquel? Há um pouco de exagero em tudo isso. O mais importante mesmo é o Império Serrano, né? Melhor, o maior orgulho de todos, né? De todos. Bem-vindo também, Luiz Carlos Magalhães. Um abraço a todos, obrigado pelo convite. E eu digo a mesma coisa, o mais importante de tudo é ser presidente da Portela. Pois é, então, além desse mais importante, você, Luiz Carlos, é cronista, advogado, escritor, pesquisador, professor. E Raquel, professora, escritora, pesquisadora, já foi gestora de vários projetos culturais. Vocês se consideram intelectuais no samba? Não, eu não. Eu me considero uma sambista, né? Agora, eu tenho uma outra vida, como eu digo, o mundo real, né? O samba é o nosso delírio, né? A nossa alegria permanente. Na vida real, eu tenho várias atividades, como todo mundo tem, mas eu me considero uma sambista, porque eu não sou uma mera torcedora do Império Serrano, eu sou uma pessoa que estou fazendo esse ano 50 anos de Império Serrano. Ai, que bacana! É parabéns! meu jubileu de ouro no Império Serrano, e eu dediquei uma parte muito significativa da minha vida ao Império. Então, eu me considero uma sambista, tenho muito orgulho de me classificar como sambista. Mas lá na quadra você é tratada de professora, né? Não tem isso, eu não? sou tratada como uma qualquer, e é isso que é bom, é isso que é maravilhoso, né? É isso que faz a diferença, né? E você, Luiz Carlos, se considera um intelectual do samba? Não, de jeito nenhum, eu me considero um folião, né? O maior exemplo disso é que eu desfilei 25 anos seguidos no Bola Preta. Eu sou benemérito do Bola Preta, do Cacique de Ramos, do Bafo da Onça, do Clube do Samba, da Portela. Então, isso é que me dá orgulho. Agora, diz folião. E tem outro tipo de informações, que é como a Raquel também tem. É o que tem que entendeu? ganhar a vida, né? É, que a gente tem que ganhar a vida. Você me conheceu na Secretaria de Fazenda. Foi, exatamente. Há muitos anos. Agora... Eu não sei fazer samba, não sei... Então eu tive que levar minha vida para outro lado e por acaso caí nesse mundo do qual eu não quero sair nunca mais. E como é que vocês foram parar em Madureira? Que temos aqui, né, a representação da nata de Madureira, do samba de Madureira, Império e Portela. Como é que vocês foram parar lá? Bom, eu fui por incrível que pareça, eu fui parar em Madureira via Brasília. Olha que coisa extraordinária, porque eu sou da Zona Sul. Eu nasci em Copacabana, no posto 6, e de uma família que não tinha nenhuma ligação com samba. Meus pais não tinham nem noção do que era uma escola de samba, ou se sabiam era vagamente. Quando eu fui morar em Brasília, eu estudava aqui e quando houve o golpe militar, eu fui expulsa da minha faculdade e aí eu fui cursar a Universidade de Brasília. Fiz outro vestibular lá e fui como estudante dessas que moram em alojamento e tal, fui para a Universidade de Brasília. Mas lá eu me casei com um colega, né, que é o meu parceiro no livro, né, e nós, como éramos do Rio, as pessoas diziam, aqui tem uma escola de samba, aqui numa cidade satélite tem uma escola de samba, vocês não são do Rio? Eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma ligação com a escola de samba.
E o Suetônio tinha mais do que eu, porque ele era de Vila Isabel, então ele tinha uma certa noção. Então nós começamos a frequentar uma escola, a Unidos de Sobradinho, que é uma cidade satélite de Brasília, e lá havia um grupo de compositores, funcionários públicos transferidos no início, estamos falando de 1965. Então havia um grupo de compositores, e quando acabava o ensaio da Unidos de Sobradinho, nós íamos percorrendo os bares e eles cantavam sambas de enredo. E os sambas que eles cantavam na década de 60 eram os sambas de Silas de Oliveira. E eu ficava maravilhada com aqueles sambas que eu nunca tinha ouvido. E aí eu perguntei um dia a um deles, que sambas são esses? Ele disse, isso é Silas de Oliveira, menina, isso é para ouvir de joelhos. E aí eu disse, bom, o que é Silas de Oliveira? Nunca tinha ouvido. Quando nós voltamos para o Rio, em 71, o Suetônio disse, nós vamos continuar a sair em escola de samba? Que escola? Ele tinha uma simpatiazinha pelo Salgueiro e tal. Para que escola nós vamos? Eu falei, não sei você, eu quero ir onde está Silas de Oliveira. E era o Império Serrano. E foi para lá que eu fui, né? Que história bacana, né? Então, eu acho que a primeira vez que eu fui a Madureira na minha vida foi para ir ao Império Serrano para ver de perto o tal de Silas de Oliveira. E você? Eu morava no Lins de Vasconcelos, né? Uhum. E naquela época, você ia a Madureira como fui a Paris, tão longe que era. E eu gostava muito de samba. Eu morava num bairro muito carnavalesco, que é o Lins de Vasconcelos, que tinha 4 escolas de samba. É a maior densidade de escola de samba por metro quadrado. Você tinha Unidos do Cabo Sul, que é minha, a Flor do Lins, Filhos do Deserto e Aprendizes da Boca do Mato, que é a escola de origem do Martim da Vila. Então, o carnaval, para mim, se resumia a isso, né? A Unidos do Cabo Sul tinha que vencer as outras. O que acontecia na Mangueira, isso não interessa, não interessava. Mas ouvíamos muitos sambas do Silas de Oliveira e muitos outros sambas, né? E aí, quando chegou no Carnaval do quarto centenário, e eu frequentava as escolas, dependendo se tinha ou não condução para voltar para casa. Por exemplo, eu ia muito no Salgueiro, porque tinha o bonde, nós vimos a pé, se passasse o bonde, nós pegávamos. Eu muito a Vila Isabel. E há muita Mangueira também, se bem que a Mangueira não tinha a menor chance de ter condução, nós vimos a pé mesmo. E um dia, uma amiga nossa, que também era de Brasília... Essa conexão Brasília-Madureira está forte. Sim, era uma intelectual, era uma moça muito avançada e tal. Ela foi a Portela e levou os 2 irmãos e a mim também. Era o quarto centenário, foi a primeira vez que eu vi o Candeia. Candeia ganhou o samba enredo. E eu fiquei encantado com a Portela, com aqueles sambas do Monarco. Juro que não posso me lembrar se for fora na Portela. Falava em Oswaldo Cruz e Madureira, entendeu? Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira. Tudo aquilo me encantava, e principalmente o Paulo da Portela. Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da Viola, o seu sucessor. Eu nunca tinha ouvido falar em Paulo da Portela. Quem são esses caras, Manassé? Nunca tinha ouvido falar. Foi amor à primeira vista? Não foi. Aí a vida, eu continuei morando longe, era muito longe, eu continuei indo ao Salgueiro, à Mangueira, fui apaixonado pelos sambas do Salgueiro da década de 60, não perdia um. Depois fui apaixonado pela Mangueira. A Mangueira, todo mundo era Mangueira naquela época, entendeu? Todo mundo era Mangueira. Então, e aí o tempo foi passando, né? Aí eu fui ter contato com a velha guarda da Portela. Tanto que o curioso é que eu fui para a Portela, não foi por causa do carnaval. Fui para a Portela pela história da Portela, pelos compositores da Portela, pelo repertório da Portela. Aí eu já não morava mais no Rio, a minha namorada na época ia aos shows da Cristina Buarque, trazia os discos para mim, para eu ouvir. Eu conheci o Monarco, comecei a frequentar a velha guarda, conheci o Cafofo da Surico, a frequentar o Cafofo. Comecei a ter contato com a velha guarda e eu ajudava muito o pessoal da velha guarda. Você sabe que eu mandava para caramba naquela época. E aí o senhor Argimiro ia morrer. Trabalhou no governo do Estado, não é isso? Secretaria de Fazenda. E aí o senhor Argimiro ia morrer, eu pegava ele. Entendeu? O outro ia morrer. Todo mundo ali, velhinho, bebiam pra caramba, boêmios, todos eles. E aí fui me aproximando, aí fui me apaixonando pela Portela, mas não pelo carnaval.
por essa vida em torno do carnaval, pelas histórias. Comecei a conviver muito com o Monarco, com o senhor Argemiro, que era o meu maior companheiro de Velha Guarda. Eu ia para a casa dele e ficava lá. Nossa, deve ter sido sensacional, uma delícia ouvir as histórias, É né? verdade, é verdade. E aí depois entrei... Aí é depois, mas foi assim que eu cheguei em Madureira. Raquel, você já tem um lugar de destaque na Velha Guarda, já foi vice-presidente do Império, né, da Escola de Samba Império Serrano. Agora, as mulheres, elas são endeusadas na avenida, as tias são respeitadas, mas assim, cargo de direção não tem muito. Em escola de samba, na Liesa, então, nem se fala, né? O machismo ainda impera nas escolas? Eu acho que muito ainda. Já foi bem pior, mas ainda o mundo do samba é extremamente excludente para as mulheres, né? Quer dizer, as mulheres têm no samba um papel pré-determinado, né? Por exemplo, quem arruma as mesas das festas, quando eu cheguei no Império, quem fazia os bolinhos, ia para a cozinha fritar os bolinhos, eram as mulheres. E elas não achavam ruim, porque na cultura afrodescendente, a cozinha é um lugar importantíssimo. Eu me horrorizava com aquilo, imagina se eu vou fritar bolinho, mas elas achavam o máximo. Então, eu fui me acostumando a isso, mas eu acho que é bastante excludente, sim. Por exemplo, quando eu fui, durante 11 anos, eu fui da bateria do Império. Tocava o quê? Chocalho. E eu já tocava aqui e ali em outras escolas, mas aí quando a bateria do Império abriu vaga para mulheres, eu fiz teste e entrei. Isso foi em 94, E aí, durante 11 anos, até me tornar vice-presidente, eu saí na bateria. E havia muito machismo, muito. Não propriamente dentro da bateria, mas em geral. Eu me lembro de uma vez que eu e duas colegas do Chocalho descemos e um senhor parou na minha frente assim, disse assim, você sai na bateria? Saio. Eu quero ver você tocar, toca aí para eu ver. Eu achei aquilo um abuso enorme. Talvez se eu não tivesse esse outro mundo, eu me conformasse com aquilo, fosse tocar para ele fazer. Eu falei, peguei o chocalho e falei, toca o senhor primeiro, se o senhor souber o suficiente para me julgar, eu vou tocar. Aí ele, não, eu estou brincando e tal, mas essa brincadeira... Que não faria com um homem, né? Exatamente, não faria com um homem. Ninguém chegaria para um repique ou para um surdo, toca aí para ver se você toca. Então, havia uma discriminação ainda, porque a mulher em bateria... E agora ainda há, né? E agora ainda há. Por exemplo, nos cargos de direção, a gente ainda vê muito poucas mulheres, né? Ainda há poucas mulheres nos cargos de direção e eu noto também os tipos, elas podem ser boas ou más dirigentes, mas o tipo de comentário que se faz às mulheres dirigentes é muito diferente do tipo de comentário que se faz aos homens dirigentes. Por exemplo, eu vejo assim que as mulheres, os homens presidentes, ninguém toma conta da vida deles. Doutor? Ninguém toma conta, minha não. Da sua não, nem de nenhum presidente. O presidente pode ter, enfim, a vida particular dele é indiscutível e isso não acontece com as mulheres. Uma mulher presidente, todo mundo vem com uma história, ela está tendo um caso com fulano, né? E isso é uma coisa que me desagrada muito. É verdade. Uma vez, a respeito até de uma presidente que o Império teve, vieram falar comigo, eu soube que ela está com fulano, não sei o quê, e eu disse, não, eu posso até não concordar com tudo que ela faz, mas a vida particular dela é um direito dela que não tem que ser discutido. E olha que era uma presidente que eu tinha restrições a ela como presidente, mas eu acho que é abusivo com relação... Uma coisa, a gente não pensa em algo semelhante com um presidente homem, né? Se a gente pensasse mais assim, se fosse um homem, a gente ia se tocar mais disso. No caso dos homens é até o contrário disso. Se o cara não tem caso com ninguém, o pessoal já começa a olhar desconfiado. Aquele cara não tem caso com ninguém, estou começando a ficar desconfiado dele. É a reprodução do que... Mas algumas mulheres furaram essa barreira, né? Mas aí por talento individual, não por um pensamento
corrente, como é o caso da Vilma Nascimento, como é o caso da Narcisa, né? Claro, mulheres como é que o se caso impuseram. da Gigi, da Mangueira, como é o caso daquelas porta-bandeiras famosas da Mangueira, que eu não estou me lembrando o nome. Tidinha. Então aí porta-bandeira. furava esse cerco, né? Furava esse cerco. Mas não há realmente, não há. Lá na Portela, por exemplo, tem uma que se distingue, que é a tia Surica, por ser uma matriarca, como era Dona Neuma, como sim. era Dona Zica, entendeu? Como foi Dona Eulália do Império. Como foi Dona Eulália do Império Serrano. A pessoa mais né? respeitada do Império em todos os tempos foi uma mulher, porque ela era irmã do fundador do Império, mas ela era muito mais império do que o próprio seu bonequinho. É verdade. Ela dizia mesmo, eu sou a número 1 do Império. Ela não tinha modéstia. Eu sou a número 1 do Império. E fazia muito bem, né? Até porque também se não reafirmar Claro. isso, é aquela história. E ela é que mandava em tudo. Ela sentava na frente da bateria, já velhinha, sentava na frente da bateria numa cadeirinha, chamava o mestre e dizia do que ela não estava gostando. Então ela mandava realmente no Império e era uma pessoa respeitadíssima, mas são as exceções, né? As exceções. E, gente, e esse carnaval em abril, vai pegar isso? O que vocês estão achando? Eu acho que vai. Já teve um carnaval agora. Eu sei, né? mas isso aí, olha só, nas 2 vezes em que o carnaval foi adiado, houve carnaval. Uma vez foi lá no Império, que eu não me lembro bem por que foi, acho que por questões higiênicas, supostamente higiênicas. Houve o carnaval em abril e houve carnaval. Depois, em 1912, quando morreu o Barão do Rio Branco, que era uma figura eminente na República, ali foi mudado o nome de Avenida Central para Avenida Rio Branco e o carnaval foi transferido para abril. E houve carnaval do mesmo jeito, entendeu? Agora, a maluquice desse ano é que foi decidido que o carnaval seria o desfile das escolas de samba. Por quê? Porque é fechado. Você tem como controlar. Você tem como, por exemplo, na Portela só ganha, nas outras também deve ser assim, só ganha a fantasia que apresenta a vacinação. O Império também. Lá na feijoada dá um trabalho danado. Só entra quem tiver vacinação. Até minha pediram. Que o cara não... Mas então, você tem essa... Mesmo no desfile, quando você compra o ingresso, você tem que apresentar o passaporte. Quando você entra para o desfile, você apresenta... Então, as autoridades sanitárias entenderam que, como era um evento fechado, haveria controle. Então, só haveria o desfile da escola de samba. O resto não haveria. Porque aberto não tem controle. E acabou sendo o que contrário. Inverteu tudo. O contrário. Vai haver tudo que não teve controle, menos... O que me chocou muito, a frase está já corrente, né? No carnaval, neste que acabou, né? A única coisa que não funcionou foi a Marquês de Sapucaí. É a única Todos coisa. Todos os outros lugares, bailes particulares, bailes, blocos, a Praça Mauá lotada o tempo todo, né? E a Marquês de Sapucaí fechada. Então, a sua pergunta, não sei se você quer continuar ainda. Pode concluir. Não, eu só quero fazer uma observação. Você pergunta, será que esse carnaval em abril vai pegar? E aí eu digo, eu desejo muito que ele pegue, mas só esse ano. Só esse ano, porque eu tenho muito medo do deslocamento do desfile de escolas de samba para fora do carnaval. Eu acho que isso os sambistas não deveriam permitir. E já houve essa tentativa. Já houve essa tentativa. Do doutor Irã Araújo, ele defendia essa tese com muito rigor. Eu sou muito contrária. Eu conversei com algumas pessoas do turismo, eles também não gostaram dessa transferência, porque eles acham que em abril tem muita concorrência com eventos lá fora, né, em outros países. O que não acontece em fevereiro, março. Que lá está no inverno e aqui verão, enfim. Mônica, as nossas razões são diferentes, né? São diferentes. Não, mas eu estou dizendo que junta do ponto tudo, de vista né? turístico, pode ser essa a razão. Mas eu acho que as escolas de samba são, acima de tudo, antes de serem um evento interessante, turístico, que movimenta a cidade, antes de serem um ganho enorme para a cidade em termos de impostos, de movimentação financeira, antes de tudo isso, elas são uma manifestação cultural de um povo, né? A mais forte manifestação cultural da cidade do Rio de Janeiro. E ela é, historicamente, ligada ao carnaval.
As escolas de samba, desde sempre, se formaram e saíram no carnaval. Nós estamos fazendo esse ano 90 anos do desfile competitivo, que foi em 1932. Então, esse desfile é muito ligado, intrinsecamente ligado ao carnaval. Intrinsecamente ligado ao carnaval. No próximo bloco, histórias divertidas de personagens do samba e as escolas de samba como trincheiras da preservação da cultura popular. O Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando sobre carnaval e escolas de samba com Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, e Raquel Valença, professora, escritora e integrante da velha guarda da Império Serrano. Doutor, a Portela esse ano vem com um enredo sobre um movimento sobre negros, né? Invocando esse tema que não usava desde 1984. Por que essa retomada? Olha, a Portela respeita muito o carnavalesco trazendo o enredo dele, né? Não que seja obrigatório. Claramente não foi, por exemplo, nós aqui. Mas geralmente o carnavalesco traz o seu enredo. Dessa vez, no embalo desse movimento mundial em relação à questão racial, a partir dos acontecimentos dos Estados Unidos, que na verdade servem de cenário para o mundo inteiro. Escancararam, né? Mas eles dão notoriedade a uma questão que é uma questão, na verdade, do dia a dia em todos os lugares, inclusive aqui. E também, aproveitando esse momento em que os movimentos negros estão se afirmando no Brasil, estão se afirmando mesmo, não é uma coisa que... Hoje em dia você vê a televisão dá tamanho destaque a qualquer acontecimento de discriminação racial, que muita gente vai pensar duas vezes, inclusive empresas, né? Principalmente a partir da participação das empresas, do compliance das empresas, né? Se você fez isso, você é demitido na hora, né? Então, isso tudo formou um caldo de cultura para que o enredo negro aflorasse. E então surgiu a questão do baobá, né? Porque eu mesmo, que me considero uma pessoa que até por razões familiares tem muita ligação com a cultura africana, a cultura negra, eu não tinha dimensão do que era o baobá. Para mim, o baobá era uma árvore do Pequeno Príncipe, ficava lá revolvendo para não tomar conta do asteroide dele, que se ela crescesse muito, ela matava tudo. Então, para mim, era isso. Aí eu vim tomar conhecimento do que significava o baobá, do ponto de vista religioso, do ponto de vista físico, do ponto de vista da resistência que ele significava para os escravizados que vieram para o Brasil, o que ele representava, isso tudo. Aí nós nos perguntamos, como ninguém fez um enredo sobre o baobá? Que o baobá, ele era citado tangencialmente. Tangencialmente, nunca foi enredo. Agora, nunca foi enredo. Poxa, mas como que nós ficamos tanto tempo sem fazer o baobá? Isso aí foi na diretoria, foi assim como uma obviedade. E vai ter alguma homenagem ao monarca, presidente de honra, que faleceu recentemente? Não vai ter. Não vai ter porque é surpresa. Claro que vai ter. Então conta pra gente. Não, surpresa não. Olha, eu nem sei direito. Mesmo que eu soubesse, eu não poderia dizer, porque o carnavalesco ia me comer. Não pode. Isso aí é como a águia, né? Como a águia. E para te ser sincero, eu não gosto muito nem de ver. Se eu pudesse, eu entrava no barracão assim. Não gosto nem de saber para não cair na tentação de se eu pudesse, eu entrava contar. no barracão assim, para não ver nada. Eu gosto de ver lá. Agora, Raquel, falando aqui de tradição, de negritude, de movimento negro, as escolas já foram consideradas quilombos urbanos, né? Verdadeiras trincheiras da cultura popular.
Qual a importância social hoje das escolas de samba? Pois é, Mônica, antes eu queria voltar um minuto a esse assunto dos enredos que estão tão em voga, à vontade, os enredos negros, quer dizer, porque eu acho que, embora as escolas de samba tenham sempre sido esse quilombo urbano, né, esse quilombo de resistência cultural, né, elas foram muitas vezes obrigadas a falar da cultura branca. A forma delas serem simpáticas ao público que elas desejavam conquistar era fazer enredos sobre Caxias, sobre a Princesa Isabel, sobre Tamandaré, todos os vultos da cultura branca oficial, né? E do momento em que as escolas de samba retomam a sua raiz negra, né? E não foi agora, foi lá na década de 60, né? Com o movimento do Salgueiro e tudo, a gente achou que isso era definitivo, porque a escola de samba tem que falar dela, tem que falar dos seus anseios, e os compositores muito sabiamente enfiavam nos sambas enredo pequenos recados de negritude que a gente pode analisar. Hoje, esse ano, nós também temos algumas escolas falando delas mesmas. Muitas. Exato, muitas escolas. Então, eu acho que é uma coisa maravilhosa, agora, nesse momento, essa retomada, porque houve, na primeira década deste século, um período de enredos terríveis de iogurtes e patrocínios, não sei o quê, que era um desastre. E as escolas de samba têm que se conscientizar do papel delas, de difusoras da sua cultura, que foi tão importante para o Brasil, que é o sustentáculo da cultura brasileira, né? É a cultura negra. Então, eu acho muito bacana que as escolas agora estejam nessa retomada importante. Agora eu esqueci o que você me perguntou. Não, eu perguntei sobre a importância social das escolas. É enorme, porque se a gente for olhar assim, o desenvolvimento das escolas de samba, elas, na verdade, representavam num momento, né, nas décadas de 30 e 40, num momento de terrível exclusão da população negra, elas representavam pontos de encontro, né? Como se houvesse e havia a consciência de que conviver era uma questão de sobrevivência. Cada um na sua casa, isolado, era mais difícil se opor a toda a discriminação, a toda a arrogância da sociedade do Rio de Janeiro, né? Só posso falar daqui, em relação à população negra, que foi jogada para longe do centro, enfim, sofreu todo tipo de discriminação. Então, do momento em que elas se unem, por isso a gente classifica como quilombos, porque não eram quilombos de uma luta explícita como Palmares, mas eram quilombos de grande poder de resistência. E o Paulo da Portela foi uma figura para a qual todos os sambistas têm eternamente que tirar o chapéu, né? Porque ele foi o articulador disso. Acrescentar um pouquinho aqui. Aqui. O maior exemplo disso é que quando começou isso, que foi no comecinho dos anos 60, quando o Salgueiro fez Quilombo dos Palmares, que falou de Zumbi dos Palmares, eu estudava no Pedro II, que era o colégio padrão, e eu não sabia que era Zumbi. Sabe o que é isso? Eu não sabia quem era Zumbi dos Palmares, cara. Então, esse papel que o Salgueiro, como ninguém fez, o nosso querido Pamplona ali, não é isso? É uma manifestação cultural brasileira, que é a maior do mundo, que foi feita por filhos e netos de homens escravizados. Então, tem o preconceito, que a gente sabe que a raiz de tudo é a escravidão. O Gabriel Davi, diretor da Liesa, esteve aqui e contou de um projeto que, segundo ele, já está sendo gestado na Liesa para fazer um aplicativo para as pessoas verem o desfile, construírem seu próprio desfile naquele aplicativo, e que aquilo podia servir também de ideias para as escolas de samba, né? Aproveitarem. O que vocês acham dessas inovações e dessas novas tecnologias? Olha, eu e Raquel somos de outra geração, tá certo? Nós não somos digitais, né? Por maior esforço que façamos. Mas o mundo... Sim, o mundo sim. Eu estou dizendo que eu estou aqui, meu deslocamento. O meu filho, que tem 10 anos, ele fica impaciente comigo.
Mas, pai, você não sabe isso. Então, a nossa adaptação a isso ela é mais vagarosa. Bom, mas eu acho que isso é uma experiência. O que é uma experiência? É alguma coisa que você coloca em prática e obtém o resultado. Tá certo? Então, acho que tudo tem que ser experimentado. Agora, isso já existe, de uma certa forma, no site Galeria do Samba, o desfile virtual. Você tem até que é os 5 bailes, que é um espetáculo. É um espetáculo, eles fazem. É um espetáculo. Você lá entra, você inventa o nome da sua escola de samba, você faz o seu enredo com o seu samba, isso já existe. E muitos carnavalescos vieram do mundo desses carnavais virtuais, isso é que eu acho curioso. A pessoa fazia carnaval. Leonardo Bora, né, que é o carnavalesco atual da Grande Rio, talentosíssimo, ele começou aos 13 anos fazendo o carnaval virtual. Então, eu acho que essas coisas, quer dizer, naturalmente não é a nossa praia, como se diz modernamente. Nós os analógicos. Nós somos analógicos e eu vejo com muito bons olhos que acho que a internet teve até um papel importante na difusão das escolas de samba, na conquista de um público jovem, né, para as escolas de samba. Acho que isso é importante. Eu só não gostaria que isso interferisse na realidade, ou seja, que isso viesse a cunhar um tipo de desfile que não é aquele que é a tradição, que é o que a gente conhece como uma coisa, né, que veio de lá, da década de 20, de 30, né? Porque é claro que o carnaval, as escolas de samba, elas têm que se adaptar as mudanças. Graças a Deus elas mudaram e se adaptaram. Exato. E agora as lives, né? Exato. Durante agora a pandemia agora, do acho coronavírus. que há valores que não são negociáveis. Exatamente. Tem cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, exatamente. Há valores que não são negociáveis. E é preciso ter respeito e calçar as luvas de pelica. Isso é o bom senso que vai prevalecer. Né? Veja bem, eu acho que há muita coisa a ser feita com a tecnologia que vai fazer bem para o carnaval, entendeu? Eu sou diretor cultural da Aliança. Lá tem um menino que é filho do Dr. Irã Araújo, Fernando Araújo, que ele tem um projeto de que... Porque o grande mistério do carnaval é o seguinte, as pessoas perdem uma grande parte porque não sabem o que é o enredo. Ela, na verdade, ela gosta de luzes e cores, mas não sabe o que é o enredo. O Marcos Rosa fez agora aquele caderninho, que é um achado, é um espetáculo aquilo. Mas ainda ele quer fazer uma coisa que as pessoas saibam qual é o enredo virtualmente, como entendeu? Na ópera, né? Na ópera você tem o libreto, né? O libreto que você acompanha, você sabe o enredo daquela ópera. Porque senão Mas você ainda assim, você vê a Ida, você vai assistir a Ida, basta você ver o livreto uma vez. Basta, saber a nunca história. Porque você assiste pela televisão, aí estão explicando, né? Mas tem que ter 12 livretos a cada ano. Esse é o grande mistério do carnaval. Que muitas vezes o carnaval não se realiza, porque o samba é muito bonito, o enredo é muito bonito, mas as pessoas não veem aquilo. Então, o Fernando Araújo, que trabalha comigo lá, ele tem essa ideia que nós vamos evoluir isso, fazer isso para levar para frente também. Para levar para frente. Inovações no carnaval, né? Porque senão, só o julgador e as cronistas, como é o caso da Raquel, que leem aquilo tudo, compreende o carnaval. Também é estandarte de ouro, não é? É verdade. E a gente recebe, né? Recebe aquilo tudo detalhado. Agora, o público não. O público vai lá ver aquilo, ver luzes e cores, pronto. É verdade. E, por exemplo, voltando até um pouco à questão dos sambas enredo, aos enredos afro, né? Os enredos que falam da cultura afrodescendente, é engraçado como muitas vezes amigos meus, pessoas mais aqui da Zona Sul, dizem assim, eu gosto do samba, mas eu não entendi nada. Aí eu digo, mas acontece o seguinte, você está indo, por sua livre e espontânea vontade, assistir a um espetáculo que é feito por essas pessoas que cultuam esses orixás. Então, você tem que se informar. E até as escolas estão fazendo um glossáriozinho. Né? Eu acho que tem que ter isso, né? Tem que ter essa integração. Mas acho muito
injusto que a gente queira que as escolas de samba falem de uma cultura que não é a delas. Elas têm que falar das suas crenças, das suas comidas, né? De tudo que faz parte daquele universo. Raquel, você falou nos bastidores que tem várias histórias pitorescas, típicas e divertidas do carnaval. Conta uma aí pra gente. Nossa, e vai pensando numa também, doutor. Tenho muitas, porque são 50 anos, né, de convivência, não só no Império Serrano, mas em várias escolas onde eu andei. E eu tenho muitas histórias, mas eu queria contar uma que eu acho, além de ser divertida, muito bonita, que foi o meu ingresso, a minha entrada para a velha guarda. Né? Em 2011, eu fui vice-presidente até 2010. E aí, quando eu me livrei desta tarefa inglória, eu resolvi, agora eu não vou voltar para a bateria, porque eu já estou mais velha e tal, eu vou sair na velha guarda. Então, o presidente da velha guarda era seu Mazinho, que já é falecido. E aí eu me aproximei dele, mas era meu conhecido, porque eu tinha sido vice-presidente de carnaval, então eu conhecia muito ele. Aí cheguei e falei assim, seu Mazinho, eu queria sair na velha guarda esse ano. Aí ele fez uma cara muito ofendida, assim, como se eu tivesse dito um absurdo, e disse assim, não pode, dona Raquel, não pode. Eu falei, por quê? Porque não existe sair na velha guarda. Existe ingressar na velha guarda. A senhora quer ingressar na velha guarda? Eu falei, eu quero ingressar. Fiquei envergonhada. Eu quero ingressar. Ah, bom, então se a senhora ingressar na velha guarda, a senhora pode desfilar. Então, eu achei isso o máximo. Assim, é uma coisa que eu rio quando conto isso, porque é uma questão semântica, né? Não, mas tem... envolve uma coisa muito importante. Envolve, A velha guarda não é uma ala da escola. A velha guarda é o reconhecimento. Tem várias exigências, não é qualquer pessoa chegar lá, posso sair na velha guarda? Ah, pode. Ano que vem eu saio em outra velha guarda de outra escola. Isso não existe. Você pertence à velha guarda, você ingressou na velha guarda e isso é para sempre. Né? Esse vocabulário, os antigos não falam eu vou sair, fala eu vou vir. Eu vou vir. Eu vou vir. E a outra coisa é o seguinte, como será que a Portela vai desfilar? Não, vamos ver o que a Portela vai trazer. Vai trazer, exatamente. Como a Portela vem. Como a Portela vem. E usam Bom, também, mas a às minha vezes... historinha, ela não é tipicamente do carnaval, mas tem a ver, né? Eu vou contar essa porque é a que eu gosto mais. Conta. Né? Eu trabalhava eu era advogado da Caixa Econômica Estadual. Então eu rodava o interior de São Paulo inteiro, né? E nem sempre dava tempo de eu voltar para São Paulo. Eu às vezes tinha que ficar numa cidadezinha na sexta para o sábado. E houve um dia que aconteceu isso, eu não me lembro direito da cidade, se era Bariri, Barueri, não me lembro. Eu sei que eu fiquei de sábado para domingo nessa cidade. E aí eu encontrei com um amigo meu, que também era advogado do interior, mas que morava nessa cidade, chamado Orlando. Aí ele encontrou comigo, fez aquela festa, porque era, não sei quantos anos do avô dele, 90, do pai dele, e ele era temporão. Então era e o avô dele, pai dele, era do Correio Aeronacional. Então veio gente do Correio Aeronacional do Brasil inteiro para lá. Festa no interior, aquele churrasco, o cabo do churrasco era desse tamanho assim, para espetar a carne. Né? Aí eu falei, tá bom, eu vou lá, meu pai vai ficar muito feliz de ver que naquele tempo ser carioca era coisa pra caramba. As pessoas fazem, celebridade, carioca. Qualquer carioca. Eu dava carona para os meninos de escolas rurais, eu não cumprimentar, eles viam que eu era carioca, eles já ficavam. Bom, aí eu acordei, fui para lá, encostei debaixo de uma goiabeira, relativamente frondosa, me deram uma batidinha, eu tomei uma, tomei outra, e tá lá aqueles discursos, que eles adoram discurso, né? Adoram fazer discurso, fazem um discurso. Aí eu tô lá e daqui a pouco o pai dele fala, agora nós vamos ouvir o amigo do Orlandinho, doutor Luiz Carlos Magalhães, carioca, e todo mundo virou para mim, cara, falou, o que eu vou falar aqui, cara? O que eu vou falar? Se pego de surpresa, cara. Aí eu não conversei, cara. Eu falei, recitei o Samba da Mangueira, que era sobre os modernos bandeirantes, Correio Nacional. Boa noite, Aí eu falava, boa noite, meus amigos. Aí falava o nome da cidade. Saudações aos visitantes.
tragam nesse momento versos bem marcantes de vocês que foram os modernos bandeirantes. Do Oiapoque ao Chuí até o sertão distante, vocês foram se alastrando por esse país gigante. Juntando gerações, o Correio Aeronacional atravessara fronteiras, ligando todo o continente. Cara, tu tinha que ver como é que foi. Meia hora de aplauso. Tirou onda, hein? Mas aí o curioso é que anos depois eu me encontrei com o Orlando, em São Paulo. Encontrei com ele. Aí que ele me agradeceu. O pai dele morreu logo depois. Tá? Ele falou, pô, você não sabe, foi a última grande alegria do meu pai aquele discurso. Ah, que legal, aí eu que não bacana, sabia se eu dizia para ele se eu tinha feito um improviso ou se era o samba da Mangueira. Aí eu falei que era o samba da Mangueira. Aí ele riu muito. É legal, porque aí depois ele podia ouvir, lembrar, verdade, né? Mas essa foi uma história muito engraçada, muito engraçada. No próximo bloco, você sabia que a Portela agora é patrimônio imaterial do Rio? E que o samba do Rio de Janeiro é patrimônio cultural do Brasil? Vamos falar sobre isso. Fica com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com Raquel Valença, professora, escritora e integrante da velha guarda da Império Serrano, e com Luiz Carlos Magalhães, o doutor, presidente da Portela. Doutor, o portelense Marquinhos Oswaldo Cruz esteve aqui e falou da chateação dele do afastamento que ele teve da Portela por causa do problema na escolha do samba. Não é já a hora de trocar de bem com o Marquinhos, não? Mas nunca trocou de mal, nunca trocamos de mal. Isso aí, pô, a minha amizade com o Marquinhos veio... Porque o Marquinhos me falaram assim, tem um cara que gosta mais de Paulo da Portela que você. Aí esse cara era o Marquinhos. Aí nós nos encontramos num Bola Preta da vida e ficamos amigos. Eu fiz o Pagode do Trem com ele durante 10 anos, meu amigo. E é um grande criador de eventos, né? Só que ele fez o samba enredo para concorrer, entendeu? E todo compositor de samba enredo, ele acha que o samba dele é linda harmonia, linda melodia, não havia defeito algum, mas samba enredo só ganha um, que é o samba do Vanderlei Monteiro, que ganhou o samba desse ano. Só ganha um samba. E o samba dele foi cortado. Doutor, a Portela virou, como eu falei na chamada, patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. O que significou esse título? É mais um troféu para essa escola tantas vezes campeã? O que significou esse título para a Portela? Eu acho que o sentido prático disso, nós vamos demorar a ver ainda. Eu acho importante que é um laurel, né? É um status que as escolas ganham. As escolas que são tão discriminadas têm essa coisa do samba tanto o samba baiano quanto o samba carioca serem patrimônios de materiais da humanidade. Eu reconheço muito grande. É um tapa na cara de muita gente. Entendeu? Agora está faltando o samba, o desfile das escolas de samba. Nós estamos pensando nisso lá na LESA. Entendeu? Eu acho importante nesse sentido. Exatamente a palavra é essa, é um laurel, é um tapa na cara de muita gente que o samba é uma manifestação menor. Raquel, você foi uma das que fez o dossiê para que o samba do Rio de Janeiro se tornasse patrimônio cultural do Brasil. Isso. Quais foram os argumentos e qual é a importância desse título? Pois é, isso foi um trabalho que me deu muita alegria. E eu entrei mais ou menos por acaso, porque o trabalho era coordenado pelo Museu do Samba, pela Nilcemar Nogueira, que é a presidente do Museu do Samba, e a sugestão foi da cantora Alessi Brandão. Não sabia, não. A sugestão, assim, vocês têm que tomar a frente disso. E na época eu não fazia parte do Museu do Samba, ele já existia há 4 ou 5 anos e eu não era ainda Centro Cultural Cartola e eu não participava. Então a Nilcemar dividiu o trabalho assim, vou chamar as escolas mais antigas e vou chamar um pesquisador de cada escola. E me chamou para fazer a parte do Império Serrano. Mas é um trabalho amadorístico, né? Um trabalho de abnegação e muito trabalho, porque montar o dossiê você tem que ter vários documentos, tem que escrever texto. E então acabaram, os outros participantes foram
saindo e o trabalho ficou na mão de muito poucos, né? Então foi uma trabalheira, assim, os últimos dias antes de entregar o dossiê, nós varamos noites trabalhando e nos falando. Mas depois valeu a pena. Valeu a né? pena, porque foi um trabalho em que a gente reuniu, né, dados da construção das escolas de samba como instituições culturais. E antes da gente ir para o nosso ping-pong final, vou fazer uma última pergunta. As novas gerações, quais são as apostas de vocês? Você quer nomes? Sim, também quero. Olha, bom, nós temos assim, em vários aspectos, né? A coisa que me deixa muito feliz é a renovação no samba, né? A renovação. Então, a gente tem renovação em tudo. Por exemplo, no Império Serrano, o novo diretor de bateria, né, que estreia no próximo Carnaval em abril, é um garoto que eu conheci pequenininho, filho do mestre Faísca. Em todas as escolas a gente vê essa renovação, né? A Mocidade tem também na bateria um filho de ex-diretor. E no tocante aos carnavalescos, que não são pessoas criadas, né, dentro do ninho das escolas de samba, a gente vê com muito... Eu tenho muito otimismo em relação a isso, porque com todos os equívocos que muitas vezes né, houve certos descaminhos, né, dos carnavais, mas eu vejo hoje a retomada por uma geração jovem de grandes acertos, né? Por exemplo, esses meninos que estão na Grande Rio, Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, são talentosos, são pessoas bem formadas, com formação acadêmica, mas que não perdem o pé no chão, né? E assim, muitos outros exemplos. E você, doutor, suas apostas? Olha, a aposta é na internet. Porque você tem casos como o Vitinho, que era diretor de bateria da Portela, imperiano, lá da Serrinha, filho do Faísca. Ele foi para o Império e está arrebentando, como qualquer vários na Portela, se você tirar e colocar no lugar do mestre Nilo, claro que não vai ser a mesma coisa, mas você tem, porque é um aprendizado prático, não é uma coisa teórica, está ali vendo. Entendeu? O Vitinho é curioso. Eu falei com ele, que eu não gosto mais dele, que eu gostava dele quando ele usava um sapato de cada cor, de cada tipo de sapato, para você ver como é que é a cabeça desses meninos. Nesse ponto eu quero ressaltar também na Vila Isabel, o mestre Macaco Branco, né? Verdade, que é cria da casa, sai na bateria da vila desde menino. E lá na que Portela, coisa bonita, né? Ele ter agora encontrado o seu lugar. Né? Lá na Portela nós temos a Nilce Fran, que ela é uma escola de passistas, tem escolas de bateria, tem escola de mestre-sala, tem mestre Dionísio aí. Eu mandei uma filha de um amigo meu lá para o mestre Dionísio, ele está encantado com a garota, e a filha do oficial da Marinha. Tá certo? Então eu acho que eu acho que não tem muito vitrine. Mesmo nos compositores de samba que não sejam de carnaval, tem muita gente boa aí que não tem essa vitrine, ainda mais agora, que é tudo por stream, não tem mais o disco, não tem nem loja para vender. Não é que você não compra, não tem nem loja para vender. É verdade. Não tem nem loja. Então vamos nós aqui para o nosso ping-pong final. Time de futebol. São Cristóvão. Fluminense. Desfile inesquecível. 1982, Império Serrano. Qual? Paticumbum pro Gurundum. Ai, muito bom esse, hein? 40 anos agora. É verdade. Bom, da Portela foi 85, Gosto que me enrojo. Que é para mim é fantástico. Melhor samba enredo de todos os tempos. Os 5 bailes da história do Rio, Império Serrano, 1965. Como é que é? Carnaval, doce ilusão, dê-me um pouco de magia, de perfume e fantasia e também de sedução. E Canta por aí bem vai. ela, hein? Não. Mas nesse samba aí, o Silas tem a suprema ousadia de ele fala que tem os 5 bailes, então tem a valsa do baile. Tem. E aí no samba ele põe a valsa de Strauss.
taça. Que coisa linda. Ele bota isso no samba. É muita ousadia. Lindo. Tinha que ser- Eu adoro essas inovações também, né? Isso é muito, essas ousadias, digamos assim, né? A bateria com funk, né? E o que eu adoro nesse samba é eu e o meu amigo Orfeu. Isso não é lindo? Olha a rima, olha a rima. Eu e meu amigo Orfeu, sedentos de alegria. Ele tinha que rimar com rio. Ele tinha que rimar com rio. Qual é a palavra que ele vai pegar para rimar com rio? Eu e meu amigo Orfeu, sedentos de alegria e desvario. Viemos homenagear. Como é que é? De orgia e desvario. Orgia, mais Olha que ainda. coisa, meu Deus. Então, seu samba é o mesmo do dela? Não, melhor de todos os tempos. É tempos. o campeoníssimo, né? Mas o samba que afetivamente mais me encanta, porque tem a ver com a minha infância em Vila Isabel, lá na casa da minha bisavó, que nós ficávamos ali no Boulevard, é um samba do Diniz e do Bocão, que fala muito prazer, eu sou a Vila. Porque ele mostra ali tudo que eu via. Com a mim, todo mundo vivo, meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó. Uma figuraça do samba, uma figuraça assim, uma típica, né? De todos os tempos? Não, pode ser. Qualquer tempo, uma figuraça. Mestre Fuleiro, diretor de harmonia do Império Serrano. Mas por que ele era uma figuraça? Porque ele era uma pessoa divertida, mal-humorada, gentil, tudo que você puder dizer de um ser humano, você pode aplicar ao Mestre Fuleiro. Competentíssimo, uma coisa espetacular. Mestre Monarco, porque ele se atribuiu o papel de ser um contador de história do samba, de contar aquela história, e era uma figura de um ser de luz para todos nós. Maior perrengue que já passou na Avenida? Eu saí durante 13 anos no Império tomando conta da ala das crianças. E eu me lembro muito de um carnaval de 89 do Jorge Amado Axé Brasil, em que a nossa roupa do departamento feminino, que tomava conta das crianças, não chegou, não chegava. E eu em Madureira, nervosa, porque a concentração já era daqui a pouco e a roupa não chegava, só tínhamos os brincos. Não se pode ir para a avenida só de brinco. Aí eu fui para a avenida de qualquer jeito, com qualquer roupa, e aí chegam as roupas. Eram umas roupas de lese branca, porque o desfile era de manhã, e era uma roupa de lese branca, e eu fui para o banheiro de um posto de gasolina trocar. Então, o banheiro imundo, aquele chão de banheiro na avenida, e eu tinha que trocar a roupa, botar a roupa de lese branca um tanto amassada. Então, o que eu fiz? Me desfiz da roupa que eu estava usando, virou tapete. Joguei no chão a calça e a blusa que eu estava usando para não sujar a roupa do desfile. Gente! Larguei para trás, falei, não quero nunca mais ver essa roupa de tão imundice que tinha. E assim muitos outros, a gente passa por muito perrengue, né? Por muito perrengue. E você, doutor? Tem perrengue aí. Vou escolher umzinho. Umzinho. Foi lá no carnaval, acho que foi 2015, foi aquele famoso carnaval que a velha guarda não desfilou. Que fechou o portão. Ai, que tristeza. Eu estava lá atrás da velha guarda ainda, estou vendo demorar pra caramba, né? Aí a minha mulher estava lá na concentração. Aí eu liguei para ela, falou, na hora que passar aí, você me avisa para dizer se está bom. Aí ela falou, na hora que passar? Mas já passou muito tempo. As coisas já tinham passado. Gente. E eu estava ali esperando. Que horror. Que paisagem do Rio merece 10, nota 10? A paisagem da Murada da Urca. Mureta da Urca. Tem a mureta e tem a pobreta, né? O problema é que a Raquel está roubando as minhas respostas. Você ia dizer tenho Urca? Eu morei na Urca. Vocês estão muito em sintonia. Eu tenho direito. Ali na Avenida Rui Barbosa, quando você olha para a Urca, né? Aquela paisagem ali é muito bonita. E você sabe sambar, doutor? Eu dou minhas cacetadas. Melhor bar do Rio? A pergunta que ela não queria. Essa pergunta é difícil. Conta aí, doutor, então, primeiro. O meu é o Bar do Momo, que é pertinho da minha casa e é tão alto astral que eu almoço... A gente conversou com o Toninho na semana passada. O Momo está fazendo 50 anos esse ano também. Mas eu sou desse tempo, que ninguém era um pé sujo aquilo ali. Então, hoje todo mundo vai almoçar ali, é um alto astral tremendo aquilo, meu filho vai, os amiguinhos dele, é o lugar que eu mais gosto hoje lá. Eu gosto muito do Bip Bip
em Copacabana, mas ele perdeu muito, né, depois da morte que o do Alfredinho Alfredinho. morreu, né? Mas, enfim, há vários bares que eu frequento. Por exemplo, durante muitos anos eu frequentei um bar em São Cristóvão, que era esqueci o nome dele, um bar que tinha uma empada maravilhosa e tudo. Eu adorava aquele lugar. Mas hoje em dia, eu não sei, o bar que eu gosto de frequentar atualmente, porque é onde vão os meus amigos e tudo, é o Vizinhando Mané, na 28 de setembro. Melhor chopp. Aí... Melhor petisco. Eu sou a melhor rainha. petisco também do Momo. Melhor Bolovo. chopp não acho que te dá, não. Bolovo. Bolinho de arroz, é o Bolinho quê? de arroz, tem aquelas coisas todas do botequim, né? Da comida de botequim. E você, Raquel? Melhor Olha, petisco. Melhor petisco? Eu gosto muito do Pavão Azul, na Rua Barata Ribeiro, que tem as pataniscas de siri? De Caranguejo, bacalhau, né? Bacalhau, Uma Mas melhor deliciosa. chopp eu não sou muito exigente, não. Desde que tenha colarinho, seja geladinho, Um ídolo. Silas de Oliveira, não há outro. Paulo da Portela. Um sonho. Ver o Império ser campeão do grupo especial, porque eu não vejo desde 82. Muito bom. E você, doutor? Um sonho para ficar no samba, né? Ver a Portela ser campeão mais vezes, para que ela possa fazer as duas coisas, ser competitiva e manter as suas tradições, que é difícil você fazer as duas coisas. Então, ela sendo campeã mais vezes, nós podemos cuidar também da nossa alma. Muito obrigada pela participação dos dois. Raquel, muito obrigada. Foi ótimo agradeço. conversar com você. Essas duas riquezas de Madureira, do samba de Madureira. Foi bom, muito legal, muito bom. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!